Os médicos já haviam desistido. Não foi um anúncio dramático. Não houve gritos, nem lágrimas naquele momento. Apenas um silêncio pesado, interrompido pelo som distante de um monitor cardíaco. Depois de exames repetidos, laudos revisados por especialistas e reuniões longas demais para trazer esperança, a conclusão foi a mesma em todas as salas frias daquele hospital particular. Não há mais nada que possamos fazer. As filhas gêmeas do milionário estavam condenadas a uma vida de fragilidade permanente, dependência, sedação, silêncio. O tipo de vida que não é exatamente morte, mas também não é viver. Henrique Monteiro ouviu aquelas palavras como se viessem debaixo d'água. Ele assentiu, apertou as mãos, agradeceu aos médicos. Fez tudo o que um homem educado, rico e respeitado deveria fazer. Por dentro, no entanto, algo havia se quebrado de forma irreversível. Laura, sua esposa, estava sentada ao lado, o olhar fixo em um ponto invisível da parede. Ela já não perguntava mais nada. Durante meses, fizera perguntas demais. Agora, só aceitava. Aceitava os diagnósticos, aceitava os remédios, aceitava o silêncio das filhas. Aceitava porque questionar doía mais do que obedecer. Nenhum deles percebeu quando uma mulher simples, de uniforme discreto, empurrou silenciosamente a porta do quarto. Ela não era médica, não era enfermeira, não era ninguém importante. Era apenas a nova diarista. E ninguém naquela sala imaginava que seria ela, justamente ela, quem mudaria tudo. Helena Duarte segurava o esfregão com força excessiva, não por nervosismo do trabalho, mas porque aquele quarto despertava algo antigo dentro dela. O cheiro de hospital misturado com produtos de limpeza, a luz branca, o som ritmado das máquinas. Tudo aquilo a transportava para outro lugar, outro tempo, 3 anos antes, quando Mateus, seu filho de 7 anos, estava deitado em uma cama parecida, e médicos diziam com vozes treinadas que estava tudo sob controle. Ela lembrava perfeitamente do dia em que percebeu que estavam mentindo. Mas naquela época, ninguém ouviu. Helena empurrou o carrinho de limpeza até perto da cama das meninas. As gêmeas dormiam, ou pareciam dormir. Respiração lenta, excessivamente lenta. Ela tentou não olhar demais, não queria se envolver. Já tinha aprendido, da pior forma possível, que se envolver custa caro. Ainda assim, algo a fez se abaixar. Talvez fosse o hábito, talvez fosse o instinto, talvez fosse culpa. Ela se inclinou para limpar debaixo da cama. E então, viu. Um pequeno frasco plástico, quase escondido na sombra, sem prescrição visível, sem etiqueta médica clara. Apenas um cheiro forte, químico, errado. O coração de Helena acelerou. Ela não tocou imediatamente. Ficou ali, agachada, observando. Aquela sensação voltou. A mesma sensação que tivera quando Mateus começou a piorar, e ninguém soube explicar por quê. Não, sussurrou para si mesma. Mas já era tarde. Ela pegou o frasco. Horas antes disso, Helena havia parado diante do portão de ferro forjado da mansão Monteiro. Segurava um papel amassado com o endereço, relendo como se aquilo pudesse mudar alguma coisa. A mansão parecia saída de outro século. 3 andares imponentes, colunas largas, janelas perfeitamente alinhadas. Tudo ali gritava poder e distância. Era outubro. Folhas secas cobriam a alameda que levava à entrada, rangendo sob seus pés. O céu estava nublado, o ar pesado. Helena respirou fundo. A voz da filha ecoou em sua memória. Mãe, você não precisa aceitar esse trabalho. A gente dá um jeito. Mas Helena sabia que não dariam. O aluguel atrasado, as contas, o vazio que nunca mais fora preenchido desde a morte do filho.
Helena aprendera algo cruel depois daquela perda. Diplomas não garantem verdade. Silêncio não significa segurança. Ela apertou a campainha. O portão se abriu lentamente. Um homem de meia idade surgiu, postura impecável, olhar atento. Senhora Helena Duarte? Sou Roberto, mordomo da família Monteiro. Por favor, acompanhe-me. O jardim era perfeito demais. Cada arbusto parecia cortado à régua. Nenhuma folha fora do lugar, nenhuma flor murcha. Bonito e completamente sem vida. A família Monteiro preza pela ordem absoluta, explicou Roberto enquanto caminhavam. Aqui tudo funciona dentro de regras muito claras. Helena assentiu. Ela conhecia bem lugares onde regras existem para calar perguntas. O interior da casa era ainda mais impressionante. Mármore frio sob os pés, tapetes orientais, lustres de cristal lançando uma luz bonita e distante. Nada ali convidava alguém a se sentir em casa. Não há crianças aqui? Helena perguntou antes que pudesse se conter. Roberto diminuiu o passo. Ah, sim, as gêmeas, Ana e Elisa. 6 anos. Ele pigarreou. São muito delicadas. Raramente saem dos quartos. Helena sentiu um apesto no peito. Crianças não deveriam ser descritas como pacientes crônicos. Na sala principal, uma mulher surgiu. Vestia um vestido elegante, mas simples, o rosto pálido, os olhos tão cansados demais. Ela é a nova funcionária? Perguntou em voz baixa. Sim, senhora. Dona Laura Monteiro. O aperto de mão foi fraco. O sorriso automático. Espero que se sinta confortável aqui, disse Laura. Mas havia algo naquela frase, como se nem ela acreditasse. As meninas estão bem? Helena perguntou. Laura estremeceu. Por um segundo pareceu querer dizer algo, mas Roberto se apressou. Estão sob cuidados médicos excelentes. A doutora responsável acompanha tudo pessoalmente. Laura assentiu. Não com convicção, mas com resignação. Helena entendeu naquele instante. Aquela mulher não confiava. Ela obedecia. E obediência prolongada quase sempre esconde medo. Poucos minutos depois, uma presença diferente tomou a casa. Passos firmes na escada, som de salto no mármore. A doutora Renata Moreira surgiu. Cabelos presos com perfeição, jaleco branco impecável, olhar afiado como lâmina. Espero que o mordomo tenha explicado as regras, disse sem sorrir. Os andares superiores são restritos. Minhas pacientes precisam de silêncio absoluto. A palavra minhas ecoou na mente de Helena. As meninas sofrem de uma condição genética rara. Qualquer estímulo pode ser perigoso. Helena assentiu. Mas por dentro, algo gritava. Ela já tinha ouvido exatamente esse tom antes, pouco antes de perder o filho. E naquele momento, sem provas, sem certeza, Helena soube. Aquela casa escondia algo, e o silêncio era parte da doença. Naquela primeira noite, Helena demorou a dormir. O quarto de hóspedes era grande demais, silencioso demais, organizado demais. Ela se virou na cama algumas vezes, observando o teto alto, tentando ignorar a sensação incômoda de que não estava sozinha, mesmo estando. Não era medo comum. Era a mesma inquietação que sentira anos antes, quando Mateus estava internado e os médicos diziam que tudo estava dentro do esperado, enquanto o coração de Helena gritava que não estava. Ela fechou os olhos e então ouviu um som baixo, intermitente, quase imperceptível. Um choro. Helena se sentou na cama, o coração acelerando. Esperou alguns segundos, tentando identificar se aquilo era real ou apenas sua mente cansada. O choro voltou, fraco, cortado, como se alguém tentasse não fazer barulho. Ela se levantou lentamente, calçou os chinelos e abriu a porta do quarto com cuidado.
O corredor estava mal iluminado, apenas algumas luzes de parede acesas, criando sombras longas que pareciam se mover. O som vinha do andar de cima, o andar proibido. Helena deu 2 passos e parou. As palavras do mordomo ecoaram em sua mente. Os andares superiores são restritos. Ela sabia o que aquilo significava. Se fosse vista ali, poderia perder o emprego e, com ele, a única renda que tinha no momento. Mas o choro voltou, mais fraco, e então cessou de repente. Um silêncio abrupto, artificial. Helena sentiu um nó no estômago. Isso não é normal, murmurou para si mesma. Ela voltou para o quarto, mas não conseguiu mais dormir. Nos dias seguintes, Helena começou a observar. Não de forma óbvia, não como alguém procurando algo específico, mas como alguém que já aprendeu que a verdade se esconde nos detalhes pequenos. Ela percebeu que a rotina da casa era rígida demais. As meninas não apareciam nos horários normais, não tomavam café da manhã na mesa, não brincavam no jardim livremente. Tudo era cronometrado. Às 8 em ponto, a doutora Renata subia as escadas com uma pasta preta. Às 9h30 descia novamente, anotando algo no celular. À tarde retornava para o que chamava de sessão de acompanhamento. Helena nunca viu essas sessões, mas sempre ouvia algo depois. Um choro abafado, uma tosse estranha, às vezes nada. E o nada era o mais perturbador. Laura, a mãe, parecia cada dia mais apagada. Passava a hora sentada perto da janela, segurando um livro que nunca lia. Quando falava das meninas, usava palavras que não combinavam com crianças. Elas ficam mais tranquilas assim. A médica sabe o que faz. É melhor não estimulá-las. Helena reconhecia aquele discurso. Era o discurso de quem repetiu tantas vezes uma mentira que começou a acreditar nela. Foi no 3º dia que Helena viu as gêmeas de perto pela primeira vez. Elas estavam no jardim lateral, sentadas em um banco de madeira, lado a lado. Não brincavam, não conversavam, não se moviam. Usavam vestidos claros, iguais, e mantinham as mãos sobre o colo, como pequenas estátuas. Helena ficou parada observando da porta dos fundos. Algo naquela cena a incomodava profundamente. Não era apenas a quietude, era a ausência de espontaneidade. Crianças se mexem, se distraem, se irritam. Aquelas duas pareciam esperar algo, ou alguém. Helena deu alguns passos em direção à grade que separava aquela parte do jardim do restante. Nesse momento, uma das meninas levantou lentamente a cabeça. Os olhos encontraram os de Helena, e ali Helena sentiu o chão sumir por um segundo. Aquele olhar não era vazio, era atento, presente, inteligente. Mas havia algo mais. Um cansaço profundo, uma resignação que nenhuma criança de 6 anos deveria carregar. Por alguns segundos, elas se encararam. Helena teve a estranha sensação de que a menina queria dizer algo, mas não podia. Então, tão lentamente quanto levantara o olhar, a criança o desviou. Voltou a encarar o nada. A senhora não deveria estar aí. Helena se virou assustada. Roberto estava atrás dela, sério, mas sem hostilidade. Desculpe, disse Helena. Elas parecem tristes. Roberto demorou a responder. Não é tristeza. É o efeito da condição delas. Mas ele não conseguiu sustentar o olhar de Helena ao dizer isso. Naquela tarde, enquanto limpava o corredor do andar de baixo, Helena ouviu vozes vindas de cima. Não gritos, não discussão, uma conversa, mas havia tensão nela. Por favor, só por alguns minutos, dizia uma voz masculina, abafada. Eu me sinto melhor hoje, só quero vê-las. Helena congelou. Ela reconheceu aquela voz. Era Henrique Monteiro. Já conversamos sobre isso. Você ainda não está pronto. Isso pode ser prejudicial para você e para as crianças. Mas são minhas filhas. Houve uma pausa. Se cooperar com o tratamento, talvez na próxima semana. Helena sentiu um frio subir pelas costas. Aquilo não soava como cuidado médico, soava como barganha. Naquela noite,
Helena sonhou com Mateus. Ele estava sentado em uma cama de hospital, balançando as pernas, olhando para ela com um sorriso fraco. «Mãe, por que eles não escutam você?» perguntou. Helena acordou chorando. Sentou-se na cama, o coração disparado. «Eu estou escutando agora», sussurrou. No dia seguinte, enquanto limpava o quarto das meninas, algo chamou sua atenção. Havia um leve cheiro diferente no ar. Não era perfume, não era produto de limpeza. Era químico, discreto, mas persistente. Helena se ajoelhou. O espaço debaixo da cama estava limpo demais. E então ela viu um pequeno frasco plástico, quase escondido na sombra. O rótulo estava parcialmente apagado. Não havia prescrição clara, nenhuma instrução médica visível. Ela pegou o frasco com cuidado. O cheiro confirmou seu pressentimento. Aquilo não era comum. O coração de Helena batia forte. Ela não pensou muito. Guardou o frasco no bolso do avental. Naquela noite ligou para sua filha. «Mãe», disse a jovem após ouvir a descrição, «isso não é medicamento humano. É de uso veterinário». Helena fechou os olhos. «Tem certeza?» «Absoluta. E se estiver sendo usado em crianças, é crime». Helena chorou em silêncio. Mas diferente de antes, dessa vez ela não estava disposta a aceitar. No dia em que a doutora Renata saiu mais cedo, algo inesperado aconteceu. Helena estava organizando alguns brinquedos antigos no quarto quando ouviu uma voz baixa atrás de si. «Moça!» Ela se virou. Uma das gêmeas estava acordada, sentada na cama. Os olhos estavam claros, presentes, inteligentes. «Quando eu não tomo o remédio», sussurrou a menina, «eu fico normal». O mundo de Helena parou. «Que remédio, querida?» perguntou, controlando a voz. «O que deixa tudo lento, que faz minha cabeça ficar pesada». Helena se ajoelhou diante dela. «E como você se sente agora?» «Melhor. A tia saiu cedo hoje». Não havia mais dúvida. As crianças não estavam doentes, estavam dopadas. E alguém fazia isso de forma intencional. Helena respirou fundo. Ela sabia o que aquilo significava. E sabia também que, a partir daquele momento, não poderia mais fingir que não tinha visto. Helena passou o resto daquele dia em estado de alerta. Não era mais apenas desconfiança, era certeza. Cada passo dentro da casa parecia mais pesado, como se as paredes soubessem que ela havia descoberto algo que não deveria. O silêncio, antes apenas desconfortável, agora parecia vigilante. Ela observava tudo. O modo como a doutora Renata caminhava pelos corredores, sempre confiante demais. A forma como Laura evitava olhar diretamente para as filhas quando elas eram mencionadas. E, principalmente, a maneira como Henrique era tratado, como alguém que precisava ser controlado, não cuidado. No fim da tarde, enquanto organizava a despensa, Helena ouviu passos hesitantes atrás de si. «Senhora Helena!» A voz era baixa. Ela se virou. Era Roberto. O mordomo parecia diferente, menos rígido, mais cansado. «Preciso falar com a senhora», disse ele. «Mas não aqui». Helena sentiu o coração acelerar. «A senhora também percebeu, não percebeu?» Continuou ele, em tom quase imperceptível. Helena não respondeu de imediato. Apenas assentiu. Roberto respirou fundo. «Trabalho nesta casa há 15 anos», começou. «Vi essas meninas nascerem. Vi o senhor Henrique ser um pai presente, carinhoso, normal». Ele fez uma pausa como se escolhesse cada palavra com cuidado. Tudo mudou quando a doutora Renata assumiu os cuidados médicos. Helena sentiu um arrepio. «As meninas eram saudáveis?» perguntou. «Completamente», respondeu Roberto sem hesitar. «Ativas, curiosas, barulhentas». Ele fechou os olhos por um instante. «E o senhor Henrique nunca foi instável. Nunca». Helena engoliu seco. «Então por quê?» Porque ele começou a fazer perguntas, muitas perguntas. Mais tarde naquela noite, Helena não conseguiu evitar.
Ela precisava falar com Henrique. Esperou a casa silenciar completamente. Esperou até ouvir a porta do quarto da doutora Renata se fechar. Então subiu. O corredor do andar superior estava na penumbra. Uma única luz fraca iluminava o final, onde ficava a porta do quarto trancado. Helena parou diante dela. Senhor Henrique, sussurrou. Houve silêncio. Depois, passos. Quem está aí? A voz era fraca, mas lúcida. Sou Helena, a diarista. Não vim machucá-lo, vim ajudar. A fechadura se moveu levemente. A porta abriu apenas o suficiente para que um rosto cansado aparecesse. Henrique parecia mais velho do que sua idade, os cabelos grisalhos, o olhar fundo. Mas havia algo ali. Consciência. A senhora sabe, ele começou. Sabe o que ela faz com minhas filhas? Helena assentiu. Sei que elas não estão doentes. Henrique fechou os olhos. Lágrimas escorreram lentamente. Há 3 anos tento dizer isso a alguém. Ele abriu a porta completamente. O quarto parecia mais uma cela do que uma suíte. Poucos móveis, nada pessoal. Renata controla tudo. Meus medicamentos, minhas visitas, meus exames. Henrique sentou-se na cama. Quando percebi que algo estava errado com as meninas, comecei a investigar. Encontrei frascos estranhos no quarto delas. Helena sentiu o estômago revirar. Quando confrontei Renata, ela me ofereceu um chá. Disse que me ajudaria a me acalmar. Ele riu sem humor. Depois disso, tudo ficou confuso. Ela chamou um psiquiatra. Disse que eu estava tendo um colapso nervoso. E Laura? Perguntou Helena. Laura acreditou nela, respondeu Henrique com dor na voz. Renata convenceu minha esposa de que eu era um perigo. Helena fechou os punhos. O senhor toma os medicamentos? Henrique balançou a cabeça. Finjo, cuspo quando posso. Se eu resistir, ela piora tudo. Ele respirou fundo. Ela planeja levar as meninas para fora do país. O coração de Helena disparou. Para onde? Suíça, uma clínica especializada. Helena entendeu imediatamente. Se isso acontecer, as meninas desapareceriam. No dia seguinte, Helena encontrou Roberto novamente. Desta vez, no porão. Guardei isso por anos, disse ele, entregando uma caixa velha. Dentro havia documentos, exames antigos, fotos das meninas correndo pelo jardim, relatórios médicos normais. Elas eram saudáveis, disse Roberto, até Renata chegar. Helena sentiu lágrimas nos olhos. Precisamos de provas atuais, disse Helena, provas que ninguém possa negar. Foi então que Roberto revelou algo crucial. Renata anda descuidada, disse Roberto. Ela acredita que venceu. E quando alguém acredita que venceu, baixa a guarda. Com a ajuda da filha farmacêutica e de um jornalista investigativo chamado Daniel, Helena começou a agir. Pequenas gravações, anotações de horários, registros discretos. Cada detalhe importava. E então, numa noite chuvosa, tudo saiu do controle. Renata administrou uma dose maior. Uma das meninas desmaiou. A outra mal conseguia respirar. Laura entrou em pânico. É a evolução da doença, disse Renata calmamente. Vou levá-las para minha clínica particular. Helena sentiu o sangue gelar. Não, disse ela, em voz alta. Renata se virou lentamente. Você disse o quê? Eu disse não, repetiu Helena firme. Elas precisam de um hospital público, agora. Renata sorriu. Um sorriso frio. Você não entende do que está falando. Mas naquele momento, Daniel entrou com a câmera ligada. Doutora Renata Moreira, disse ele, pode explicar por que estava administrando sedativos veterinários a crianças? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Laura caiu de joelhos. Henrique apareceu, apoiado por Roberto. Renata perdeu o controle. Eu fiz isso para mantê-las obedientes, para manter a família funcionando. Era a confissão. O caos tomou conta da mansão.
A ambulância chegou com as sirenes cortando a noite, quebrando o silêncio que por anos havia protegido mentiras. Paramédicos atravessaram o portão apressados, enquanto Laura chorava sem conseguir se manter de pé. O rosto dela carregava a expressão de alguém que acabara de perceber que confiara na pessoa errada por tempo demais. Henrique observava tudo em silêncio. Pela primeira vez em anos, estava completamente lúcido. Cada detalhe daquela cena se gravava em sua mente como uma ferida aberta. Ele olhava para as filhas sendo colocadas nas macas e sentia algo que não sentia havia muito tempo. Esperança misturada com terror. Helena permaneceu parada por alguns segundos, tentando controlar a própria respiração. Suas mãos tremiam, mas sua mente estava clara. Ela sabia que, a partir daquele momento, nada mais poderia ser escondido. A doutora Renata tentou assumir o controle mais uma vez. Elas precisam ser levadas para minha clínica, insistiu em tom profissional. Lá tenho os equipamentos adequados. Mas um dos paramédicos a interrompeu. Recebemos ordens para levá-las ao hospital estadual, disse ele firme, com supervisão independente. Renata empaleceu. Pela primeira vez, seu poder era questionado publicamente. Laura levantou o rosto ainda em choque. Independente? Repetiu como se aquela palavra fosse nova. Isso significa que outra equipe vai avaliá-las? O paramédico assentiu. Laura começou a chorar de forma convulsiva. Então tudo isso, esse tempo? Ela não conseguiu terminar a frase. Helena se aproximou e segurou sua mão. Você foi manipulada, disse suavemente. Como todos aqui. Renata tentou se afastar, mas Daniel, o jornalista, já a filmava. Doutora, disse ele, o público vai querer saber há quanto tempo a senhora administra substâncias veterinárias em crianças. Renata abriu a boca para responder e a fechou. Não havia resposta possível. No hospital, as horas seguintes foram as mais longas da vida de todos. As meninas foram levadas imediatamente para a ala de emergência. Médicos e enfermeiros se movimentavam rápido, colhendo sangue, analisando exames, conectando aparelhos. Diferente da mansão, ali havia barulho, movimento, urgência real. Helena aguardava no corredor com Henrique e Laura. Laura não parava de repetir a mesma frase, como um mantra desesperado. Eu devia ter visto, eu devia ter percebido. Henrique não disse nada. A raiva dentro dele ainda era grande demais para palavras, mas por baixo dela havia algo ainda mais forte. Culpa por não ter conseguido proteger as filhas antes. Horas depois, uma médica saiu da sala. As crianças estão estáveis, disse ela, mas precisamos ser honestos. Elas foram expostas a substâncias extremamente perigosas por um longo período. Laura sentiu as pernas falharem. Elas vão ficar bem? Perguntou Henrique com a voz quase inaudível. A médica hesitou. Elas vão precisar de tempo, desintoxicação, acompanhamento psicológico. Mas sim, elas têm chance de uma vida normal. Henrique fechou os olhos. Pela primeira vez em 3 anos, chorou. A prisão de Renata aconteceu ainda naquela madrugada. As imagens correram o país. A médica respeitada, a especialista em casos raros, agora algemada. Durante o interrogatório, tentou manter a postura. Disse que tudo fora feito para o bem da família, que as crianças eram difíceis, que o pai era instável, mas as provas falavam mais alto. Laudos toxicológicos, gravações, documentos antigos. E, finalmente, o depoimento do psiquiatra cúmplice que confessou ter sido pago para confirmar diagnósticos falsos. Achei que estava apenas ajudando famílias ricas a manterem a ordem, disse ele. Nunca pensei que chegaria a esse ponto. A promotoria foi implacável. Você chama de ordem o envenenamento sistemático de crianças? O silêncio foi a resposta. O julgamento durou semanas. Helena esteve em todos os dias. Sentava-se na mesma cadeira sempre com a postura firme, mesmo quando as memórias do passado ameaçavam voltar. Em vários momentos, a lembrança de Mateus surgia com força, como se ele estivesse ali, assistindo a tudo ao lado dela. Quando chegou a vez de Helena depor, a sala estava lotada. O que fez a senhora desconfiar? Perguntou o promotor. Helena respirou fundo.
porque eu já perdi um filho para médicos que diziam que estava tudo bem, e aprendi que quando uma criança parece silenciosa demais, algo está errado. Sua voz não tremeu, e isso foi mais poderoso do que qualquer grito. Henrique também depôs. Falou sobre o isolamento, sobre os medicamentos forçados, sobre o momento em que percebeu que estava sendo transformado em doente para que ninguém acreditasse nele. Laura falou por último. Chorou. Pediu perdão ao marido. Pediu perdão às filhas. Eu confiei na pessoa errada e paguei o preço mais alto possível. Quando a sentença foi lida, não houve surpresa. 12 anos de prisão. Perda definitiva do registro médico. Processos abertos por outras famílias. O império de silêncio havia caído. Meses depois, a mansão parecia outra casa. Não apenas mais clara, mas viva. As meninas passaram por um longo processo de recuperação. No início, tinham dificuldade para se concentrar. Tinham medo de dormir. Tinham crises de choro sem saber explicar por quê. Mas aos poucos, algo mudou. Elas começaram a correr novamente, a rir alto, a fazer perguntas. Henrique reaprendeu a ser pai. Laura iniciou terapia e, dia após dia, reconstruiu a própria identidade fora da culpa. E Helena nunca mais foi apenas a diarista. Ela foi convidada a ficar, não como funcionária, mas como parte da família. Certo dia, sentada no jardim, observando as crianças brincarem, Helena sentiu uma paz estranha. Olhou para o céu. Consegui, meu filho. Desta vez eu consegui. A casa, que antes era uma prisão, tornou-se um lar. Porque às vezes a verdade não vem de médicos, não vem de autoridades, não vem de quem tem poder. Às vezes, ela vem de alguém que se abaixa, olha debaixo da cama e decide não virar o rosto. Histórias como essa só continuam vivas porque pessoas como você escolhem ficar até o final. Se você chegou até aqui, já faz parte disso. Se essa história te acompanhou até aqui, é porque você acredita que a verdade importa. Inscreva-se no canal, deixe seu like, comente o que você teria feito no lugar de Helena. Até o próximo vídeo.